Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor diz assim: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, porque está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém? Somente até aqui vamos orar. Pai querido, nós te glorificamos nessa noite. Pedimos a sua graça e a sua santa misericórdia, Deus. Nos ajuda nessa pregação, que as pessoas aqui, cada irmão em especial, possa ser alimentado pela sua palavra. Usa-nos como um canal de bênção, Senhor. Porque nós cremos que o Senhor é bom, poderoso e gracioso para falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, irmãos, pode se sentar. Em nome de Jesus. Irmãos, como diz um bom pentecostal, estou sentindo de Deus de pregar essa noite. Amém? Que você possa aí, manter a fé em Deus, que você possa crer que Deus faz milagres, crer que Deus é conosco e principalmente que Deus ainda é com os seus, que Deus ainda provê, que Deus ainda dá graça, ainda que no meio de um mundo perverso, que nós possamos ser como astros resplandecentes no mundo. O Senhor é conosco para nos ajudar. Nós não temos que vencer tudo na força do nosso braço, mas saber que ainda que o nosso braço se canse, o Senhor nunca se cansa. Amém? O Salmo diz que não dormitarás aquele que te guarda, não dormitarás o guarda de Israel. Amém? Então nós temos que crer que o Senhor é conosco. E a vida desse profeta Elias, ela mostra isso. Mostra que Deus sustenta quem é dele. Deus guarda, Deus provê. Ainda que em meio a muitas dificuldades, Deus é conosco, irmão. Você crê nisso? Você ainda concorda com isso? Você pode ver o cenário desse profeta aqui, o Elias. O nome, a definição em hebraico de Elias significa: meu Deus é o Senhor. Meu Deus é o Senhor. O Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A tradução original do Senhor é meu pastor, nada me faltará, é: o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Mas de nada o quê? De nada, porque o Senhor guarda aqueles que são seus. Então, se você precisar de comer, o Senhor vai te dar graça, vai te levar alguma coisa. Ainda que por meios improváveis, Deus faz. Eu tenho um problema gravíssimo em crer nisso. Por quê? A gente sabe que as coisas, irmão, é por dureza. A gente sofre. Como a Silene disse aqui no testemunho dela, você tem que trabalhar para trazer o sustento, para fazer as coisas, para realizar algo. Demanda suor, sangue, choro, dor. Não é assim? E para nós que somos assim, queremos ver as coisas, você quer ver a lógica nas coisas acontecer. Mas a gente tem que saber que tudo está no controle do Senhor. Existe o dia da plantação, o dia da colheita. O dia do inverno, o dia do verão. O dia que nada floresce. São os dias de inverno. São aqueles dias frios, os dias mais tenebrosos. Mas vai vir a primavera, vai vir o outono, vai vir o verão. Amém? Você pode pegar a mesma árvore em duas estações diferentes. Você vai ver em uma árvore, você vai ver lá a planta. Eu vou ver se eu consigo tirar uma foto de uma árvore que tem na frente do rancho lá. É a coisa mais linda que tem, irmão. Ela dá umas flores, umas flores rosa. Mas aí você passa lá, dependendo da época, não tem nada, irmão, só tem o tronco. Você não vê um fruto, você não vê nada. Você fala: nossa, está morta. Tem nada, tudo
só madeirinha lá. Mas você passa na época dela de florescer, irmão do céu, que coisa. Vou ver se eu tiro uma foto do anos depois e mostro para os irmãos. Mas o cenário de Elias é um cenário caótico. Quem que é o governante? Acabe e Jezabel, demônio 1, demônio 2, que se uniram para fazer um mal para a nação, para perseguir, para maltratar aquele povo. De que forma? Instaurando a idolatria no meio do povo. Adoradores de Baal, né? Iam contra a lei de Deus, levantaram um poste e ídolos diante de toda a nação para que fosse adorado, instaurar a idolatria, tudo que Deus abomina. Naquele momento, vem Elias, né? Movido por Deus, para profetizar contra essas pessoas. E Elias fala, sobre a minha palavra, não haverá chuva até que eu diga novamente. Diante de quem Elias fez isso? Diante da palavra de Deus. Diante de um direcionamento de Deus. E eu quero dizer aqui para você, através do exemplo de Elias, que não é porque nós fazemos as coisas de Deus que a nossa vida vai só para frente. Não é porque você está na presença do Senhor que agora você vai prosperar de polpa em polpa. Não é assim, irmão. Não é uma escalada somente rumo ao sucesso. Porque isso é o quê? É o que o mundo implanta. É o que a gente faz de prospecção segundo a nossa vida. Não, eu vou fazer o que Deus manda e aí eu vou o quê? Eu vou, como diz os irmãos da Universal, eu vou arrebentar agora, né? Agora eu vou prosperar, agora eu vou, né? Vai dar tudo dar certo. Vou mostrar para você, como diz o Renan Lopes, eu provo na Bíblia para você que não é assim. Que não é e não é mesmo. E não faz sentido, mas com Deus não faz mesmo. Tanto a vida que nós levamos quando fazemos o que é certo, como a forma que Deus sustenta também. Não faz sentido nenhum. Você vai ver isso aqui. A vida de Elias, esse homem cujo nome significa meu Deus é o Senhor, ele estava nesse momento, diante da idolatria, diante do momento da diversidade, diante de um momento de combate ideológico de religiões, né, de filosofias, de teologias. E ele está ali, fazendo o que Deus manda. E Deus fala para esse Elias, profetizou? Profetizei, Senhor. Falou que eu mandei? Falei, Senhor. Enquanto eu não falar que volta a chuva não vai voltar. Amém, Elias. Então agora você vai fazer o quê? Você vai pegar essas coisas, Elias, você vai lá para o ribeiro de Querite. O que significa o ribeiro de Querite? Querite, irmão, significa separação. Significa corte. Significa sair da evidência. Está vendo como que é contraditório? Você acaba de fazer uma profecia. Você acaba de profetizar no nome de Deus. Se fosse hoje, muitos pregadores poderiam ficar até meio chateados. Por quê? Ah, mas Deus não me usou? Usou. Deus não fala através da minha boca? Fala. E agora? Agora vai pipocar a agenda. Não, com Elias não. Elias não. Você orou, fez? Eu te usei? Usou, Senhor. Foi poderoso. Não chove mais naquele lugar. Então agora você vai para o anonimato. Agora eu vou te esconder. Mas peraí, se eu falei errado? Não, você fez realmente o que eu queria. Mas agora eu faço o que eu quero com você. Tá vendo como é que é com Deus? Você faz o que Deus quer e Deus faz o que quer com você. Porque não é do nosso jeito que Deus age, irmão. O quanto antes você entender isso, menos você vai sofrer. Porque a nossa mente, ela traça planos. Eu vou fazer isso, e aí eu vou ser levado a isso, e aí sendo levado a isso, Deus me leva para cá, e quando vê, eu estou voando no Senhor. Aí Deus fala, tudo bem, esse é o seu, agora eu vou te mostrar o meu. Sai da evidência. Sai da aparência. Quando o ano era 2018 para 2019, eu era líder do diaconato lá na primeira igreja, quando eu participava. E aí tinha a prospecção de eu ser consagrado evangelista. Estava fazendo teologia e eu fui, né? Aniversário da igreja chegando, fevereiro, né? Tá aí. E a gente tinha os irmãos, né? Que estavam ali na frente. O Edson, o Leandro, o Mateus. O Mateus já estava anos-luz já, né? Tava voando aí. E eu falei, nossa, oportunidade, né? Tô começando a pregar. Fiz a minha pregação. A pregação muito ruim, irmão, por sinal.
teologicamente, foi, nossa, um desastre. Mas você vai andar de bicicleta a primeira vez, você cai, né? Normal, né? Acontece. Depois disso, Deus me mandou para olhar para Roraima. Eu falei, nossa, Senhor, pegou pesado, né? Mandou para longe. Fui lá, cumpri uma missão lá, voltei 2 meses e fui voltando à minha rotina normal. Com pensamento no quê? Vou voltar, fazer as funções, consagração evangelista está logo ali, próxima parada, um posto acima, ué. O normal, o lógico. Estava estudando, estava fazendo, estava indo. Irmão, pensa no avião que foi de bico no chão. Foi o meu. Mas assim, sem trem de pouso, sem autorização da torre, sem nada. Foi aqui, ó. Aviãozão de bico subindo, daqui a pouco fincou. Mas com força, irmão. Só não explodiu por Deus. A perspectiva nossa é essa. Nós traçamos os planos. Mas Deus tem os dele. Tem o dom nenhum para evangelista, irmão. Não tem. O meu negócio não é esse. Tem a função. Eu preciso evangelizar, mas o meu dom não é esse. Me dá um tema que eu prego aqui, eu arrumo graça em Deus para explicar esse negócio. Mas o evangelismo ponta a ponta, boca a boca, eu não tenho esse dom, por mais que eu precise fazer, desempenhar, desenvolver. Eu preciso fazer isso. Mas Deus tem as maneiras dele. Olha, hoje eu sou o quê? Hoje eu sou um presbítero da igreja. Né? Olha o que Deus faz na vida da gente. Não é isso que o gordinho baterista lá faz? Olha o que Deus faz. Não era o que Deus queria, era outra coisa, outro cenário. Aconteceram N fatores que Deus arrancou. Só nossa família, de lá. A igreja continua e nós continuamos em outro rumo. Por quê? Deus protege os seus. Deus guarda os seus. Deus tira Elias. Você profetizou, Elias, agora o negócio vai ficar feio pro seu lado. Vem comigo, Elias. Deixa eu guardar o seu um pouquinho aqui. A Bíblia diz no Salmo que os filhos são como flechas na mão do arqueiro. Você já pegou uma flecha lá, já brincadeirinha ali, brinquedinho de criança? Você pega a flecha, você faz o quê? Você põe ela aqui e já solta? Não. Você pega a flecha, você bota no arco, aí você faz o quê? Você joga ela dali para frente? Não, você puxa ela lá para trás. Você joga ela lá longe do seu braço. Quanto mais longe você segurar, maior é o alcance que ela vai atingir. Se os filhos, os nossos filhos, são como flechas na mão do arqueiro, nós somos como flechas na mão de Deus. Então, quanto você tiver na presença do Senhor e sentir que a sua vida está indo para trás, é porque Deus tem planos para você lá na frente. Você recebe isso, irmão, nessa noite? Ah, mas parece que minha vida está indo. Senhor, eu faço tanto e não está indo. Calma, meu filho, Deus vai soltar a flecha e você vai atingir o alvo. Não existe, irmão, guerra de vitória no Carmelo sem passar pelo Querite. Você gosta de ver quando Elias está lá, né? No Carmelo. Oh, cadê? Oh, vocês são muito fraquinhos mesmo. É isso? Cadê os profetas? Cadê o Deus de vocês? Aí, abrindo um adendo aqui, as pessoas falam, nós temos que respeitar as outras religiões. Vamos para frente aqui. Já deixei o que eu queria. Temos que respeitar as outras religiões. Aí está o Elião lá. Mas cadê o Deus de vocês? Irmão, estou provando na Bíblia, amém? Tá vendo? Depois vocês reclamam com Elias lá. Só estou olhando o que ele fez. Mas cadê o Deus de vocês? Será que ele não está viajando, não? Mas será que ele não está dormindo? Mas como é que vocês tanto se batem aí nesse negócio? Mas para mim é tão fácil, eu oro que Deus faz. O que está acontecendo com vocês? Isso mostra intimidade com Deus, irmão. Com o Deus que você serve. Mostra afinidade com os projetos de Deus. Aquelas pessoas estavam ali, adorando o Deus Baal, né? Aquelas entidades da época. Elias passa, interessante o que vocês estão fazendo aí. Legal, né? Vamos fazer um negocinho, vai fazendo aí. Depois nós vamos conversar um negócio mais sério. Mas antes eu volto aqui para esse momento de Elias. Elias está no Querite. Deus separa Elias. Deus poda Elias. Deus corta Elias.
Deus guarda Elias, protege Elias das aflições de uma possível retaliação contra algo que para todo mundo é vital, a chuva. Elias cortou o que era fundamental para a plantação, para a colheita, de onde eles tiravam o mantimento da época. Irmão, não tinha um macarrão instantâneo dentro do armário de ninguém na época. Você acha que eu vou comer um miojo? Não tem miojo. Vou tirar uma latinha aqui, uma sardinha enlatada aqui. Não tinha isso. Um adendo aqui, irmão, eles comiam muito, muito pior do que nós. Era puro, mas comiam uma quantidade muito menor, porque vivia da caça, vivia da plantação. Você acha que eles comiam de 3 em 3 horas igual nós hoje? O beliscar uma bolachinha, tudo fácil, tudo tranquilo. Não, tudo demandava tempo. Essa facilidade que nós temos é de hoje. O povo da época sofria para comer e Deus dava graça a eles. E daí Elias vem e faz o quê? Não vai chover. Não vai chover? Peraí, tem a plantação, Elias. Tem os peixes, tem os rios. Como é que nós vamos fazer? Não, mas não vai chover para vocês. Para mim, eu tenho um rio lá. Amém? Mesmo num cenário de escassez, Deus guarda os seus. Talvez você olhe assim, meu avô Rodrigo, eu não consigo crer no que você está falando. Mas se você estiver na presença do Senhor, Deus te guarda, irmão. Tenha fé nisso. Confie na palavra daquele que disse para Pedro, Pedro, você não manja tanto aí dos Paranauê, Pedro? Você não sabe as primícias da pesca, a hora da pesca, que rede usar? Eu sei, Senhor, mas é que hoje está difícil de pescar um peixe aqui. Pedro, vou falar um igual para você. Joga para o lado de lá, Pedro. Joga para o lado de lá que você vai pegar. Então é esse Deus, é esse poder que eu quero que você acredite. Que nós, talvez, por nossa capacidade, nós achamos muita coisa. Que nós sabemos de tudo, que nós fazemos tudo. Aí Jesus está só olhando e fala assim, você está indo para o lado errado. O peixe está ali. E aí é Deus falando para Elias, Elias, você profetizou aqui, eu mandei você profetizar aqui, mas com você o meu tratamento é aqui no Querite. Amém? Aceite ir para o Querite de Deus, irmão. Aceite ir para a separação de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele poda as pessoas, ele poda aqui. Para quê? Para que nós venhamos a dar mais frutos. E é nesse momento do Querite, nesse momento que Deus separa, nesse momento que Deus tira as pessoas antes de exaltar. Dá uma olhadinha nas pessoas que você conhece. Elas começaram logo no auge? De um dia para a noite, bum, não. Dá uma olhada nas pessoas de calibre, amém? Pessoas de sucesso, verdadeiramente de sucesso. Ministerial, seja o que for. Profissional, anos de faculdade, anos de estudo, anos de preparação, anos sem dormir, comendo mal, anos ali se dedicando para algo. E nós vemos o quê? Só o momento do Carmelo. Só o momento da bonança. Só o momento onde, como diz o pastor Carlos Adrian, só no momento onde Deus honrou. Mas nós não vemos o que? Nós não vemos o tempo da escassez. Nós não vemos o tempo do pouco recurso. Nós não vemos o tempo onde você olha a conta e fala, mas meu Deus, eu não tenho palavra profética para isso. O senhor não prometeu um monte de coisa? Prometi, Elias, mas agora você está no Querite, meu filho. Você está no momento da separação. Você está no momento de viver com o pouco, Elias. Mas nós não gostamos disso. Nós gostamos do Carmelo. Irmão, eu quero falar para você. O Querite é necessário. Você é Elias, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, o Querite é necessário para que nós aprendamos a confiar em Deus. Falei para minha esposa hoje isso aqui. Tem questões da minha vida que eu estou tratando com Deus. Eu falei, Senhor, isso é fundamental que aconteça. Para quê? Para que lá na frente eu tenha autoridade para poder crer que as coisas vão acontecer. Quer ver um exemplo? Senhor, eu estou orando por isso. Me dá um sinal que isso vai acontecer, Senhor. Me dá um sinal como o Senhor fez com Elias, que ele falou assim, tá bom, não vai chover por 3 anos. E realmente não choveu. Por quê? Porque virão desafios maiores. Virão situações mais difíceis. E se nós não passarmos por experiências no secreto com Deus,
não haverá vitória no público. Jesus disse isso. Mateus capítulo 6, verso 6. Quando vocês forem orar, é na onde? É no meio da multidão? É só orar no meio do público? Ele condenou os fariseus que faziam isso. Não. Vá ao seu aposento, feche a porta e ore em secreto. E o Deus que vê em secreto, em público te recompensará. O que ele está dizendo, Elias? Vá ao Querite, aceite a minha ordem, se retire, Elias, que eu vou te cortar, que você é meu separado, que você é a minha flecha, mas eu preciso tratar com você junto ao Querite. Por quê? Porque ali tem água. Ali eu vou ordenar, ou eu já ordenei, que os corvos te sustentem. Irmão, eu fiquei, de certa forma, perdoa aqui meu vocabulário, encabulado com isso. Fiquei pensando, eu falei, Senhor, peraí. Senhor, tira Elias, manda ele para o isolamento. Né? O Senhor guarda Elias lá. Muitos de nós, eu falar assim, Senhor, mas eu tô aqui no caminho. O Senhor me separou, o Senhor está falando, o Senhor está me usando. Eu me coloco à disposição do Senhor, mas agora o Senhor me deixa aqui, nesse lugar, só tomando um pouco de água aqui desse rio. O Senhor mandou aqui o sustento, mas parece que o Senhor me abandonou aqui. Parece que aqui, nesse lugar aqui, parece que eu merecia estar no lugar mais alto. Não é o pensamento que às vezes a gente tem? Senhor, eu já estou tanto tempo na igreja. Senhor, eu estou tanto tempo nesse emprego. Senhor, parece que o Senhor está abençoando o ímpio e não está abençoando a minha vida. A gente vê essas coisas. O salmista olha a prosperidade do ímpio, aquilo não entra na cabeça dele. Ele fala, olha lá, eles comem da gordura, não tem problema. Se fosse nós, né? Não, anda de carrão, mora bem, come bem, não tem preocupação com o dia, está tudo certo. As bênçãos estão tudo atrás deles. Mas aí o salmista fala assim, ó, até que eu entrei no santuário de Deus. Quando você está fora do caminho de Deus, irmão, o que reluz é o lado de lá. O que reluz são as obras da carne. O que reluz é a obra do ímpio. Mas quando você entra no santuário de Deus, e aqui você pode transferir isso, quando você se achega ao querite de Deus, quando você sai da evidência, quando você sai do cenário principal e fala, Senhor, me explica isso aqui. Deus fala, a prosperidade deles é como a erva do campo, que floresce e seca e murcha e não serve para mais nada. E nós, salmista do verso, o Salmo de número 37 diz claramente, é melhor ter o pouco com Deus. Amém, irmãos? É melhor ser sustentado com Deus pelas águas do ribeiro. É melhor ter um pouquinho aqui, melhor ter Deus mandando de pouco em pouquinho, negocinho, come um pouquinho hoje, come um pouquinho amanhã. Ai, Senhor, mas Deus está sustentando dia após dia, por meios improváveis. Meios improváveis. Você acredita que um corvo vai pegar carne no bico e vai soltar, irmão? Só que eu vi um corvo, mas peraí, se fosse, sei lá, um coelho, até beleza, o coelho é cenourinha ali, tranquilo. Mas um corvo, irmão, um corvo pegar pão e carne e soltar na boca, na frente de Elias para sustentar, isso aqui é só coisa de Deus, irmão. É só coisa de crente. Só crente que pensa nisso. Quer ver um exemplo clássico nisso aqui? Deus pode usar o ímpio para te abençoar. Ó, eu já vi o ímpio entregar para uma pessoa geladeira, televisão, o que mais? Geladeira, televisão, cama, sofá, filtro. Mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Né? Prosperar no dia do casamento lá, se não me engano foi Pix, fogão. 6, irmão. Aí, meios improváveis. Você fala, nossa, aqui vai vir do crente. Guarda-roupa, 7. Meu Deus do céu.
Aí, meios improváveis. Deus vai fazendo, vai abrindo porta, vai fazendo as coisas. Aí a gente fala, mas de onde que vai vir? Você vai casar. Daqui a pouco você vê, tem alguém que dá um negócio, tem alguém que presta o terno, casa com um terno 5 vezes maior, mas casa de terno. Tem um salãozinho, tem um negocinho, aí chegou, tá, vou fazer isso aqui, vou fazer aquilo lá. São coisas que Deus vai fazendo, irmão, enquanto você está fazendo a obra do Senhor. Ah, mas é simples, mas luxuoso. Mas o importante é que o objetivo foi concluído com sucesso. O mantimento veio, a prosperidade veio, a bênção chegou. Por quê? Porque Deus tem compromisso com o profeta dele. Deus tem compromisso com aqueles que são dele, irmão. A gente precisa crer nisso. Que o quirite não é abandono, é preparação. Isso aí às vezes as pessoas pregam como até um clichêzinho, né? Que as coisinhas, mas não é, é necessário essas coisas. É necessário sair da evidência. É necessário quando Deus pega e fala assim, peraí, já te usei bastante. Vem aqui um pouquinho. Fica um pouquinho aqui, filho. Dá uma descansada. Põe a cabeça no lugar. Analise as coisas. Viva com pouco. Né? Você agora aqui, você não vai ver mais grandes coisas. Agora, Elias, é hora de você aprender umas liçõezinhas aqui. Eu que te sustento, Elias. Você não precisa ter medo de falar no meu nome. Você não precisa ter medo, Elias, de profetizar, porque eu sou com você. Você não precisa ter medo, irmão, de se dedicar a Deus, de se aproximar de Deus, de buscar o Senhor. Você precisa saber que você está na mão do Senhor e Ele vai te guardar, te providenciar. Pode ser um sistema mundano. Benefícios que você vai usar de um sistema. Ah, mas o sistema é corrupto, o sistema é isso. Irmão, tá disponível? Faça o seu cadastro. Tá no seu... Vai, irmão. Se tá aí, Deus pode usar de meios improváveis para te abençoar, para te dar graça, para te alcançar. Não que seja ilegal, né? Não estou falando de ilegalidade. Mas o sistema mundano é corrupto. Deus pode te abençoar, irmão, com alguma coisa, com benefício, com algo que chegue até você como fonte de provisão. Às vezes nós queremos ver Deus agir quando nós estamos no auge. Não, que agora Deus vai fazer. Deus mandou suprimento para Elias lá no anonimato, para mostrar a Elias, você não está abandonado. Talvez você está aqui hoje pensando a mesma coisa. Senhor, eu tenho orado tanto. Eu tenho feito tanto. Mas Deus falou para Elias, Elias, beberás do ribeiro e ordenei aos corvos que ali te sustentem. Você vê que Deus ele sai de cena também? Percebe que Deus sai de cena? Ele dá a ordem para Elias e acompanha de longe. Ele dá a ordem para Elias e fala, Elias, o que você precisa para sobreviver você já tem. Mas enquanto você estiver aí, você vai ser sustentado. Vai ter momentos, irmãos, que assim como já acontece, infelizmente vai acontecer muito, vai ser você, o que Deus preparou e o que você tem de suprimento de Deus. O que é o suprimento de Deus para nós hoje? A palavra. Você vai chegar nesse momento, irmão, em nome de Jesus, porque isso é Bíblia. Você vai chegar nesse momento. Ah, irmão, mas hoje eu tenho alguém que provê, que prospera, que faz por mim, tá. Mas essa fonte uma hora vai secar. Você leu no verso 7 que um dia o ribeiro secou. E quando esse ribeiro, antes dele secar, quando for só você e Deus, você tem o sustento. Você tem a palavra. E você tem o querite. Só. É nesse momento que você vai estar sendo preparado por Deus, porque a caminhada não morre ali. A nossa vida, ela vive de ciclos. Hoje, você pode estar na plenitude de Deus. Ô, irmão, que glória, eu estou orando, Deus está respondendo, eu estou fazendo, as coisas estão acontecendo, como Elias. Não vai chover, não vai chover. Segundo a minha palavra, acabou. Mas vai ter dia que você vai ficar lá, no querite. Senhor, então, né? O negócio da chuva lá, que poderoso que foi. E agora eu estou aqui. Parece que o Senhor esqueceu de mim. Parece que o Senhor me abandonou. Mas aí um dia, esse momento de abandono, parece que ele piora. Por quê? O rio também seca. Vai ser só você
e o Senhor, mas saiba que nesse momento outras portas se abrem. Depois desse momento do Querite, para onde que Elias vai? Para a viúva de Sarepta. Elias vai, segundo a ordem de Deus, Deus fala para ele, Elias, vai, porque eu já preparei para você o sustento. Olha que impressionante, Deus não manda Elias para um palácio poderoso, cheio de luxúria. Manda Elias para uma casa de uma viúva. Aí Elias chega embaixo da palavra de Deus e ele recebe o quê? De Deus. Já preparei seu sustento. Aí Elias vai falar, pô, agora tá tudo certo, né? Pô, Deus mandou o corvo lá, sustentou, amém. Não foi lá, né? Mas tá tudo certo, Deus sustentou aqui legalzinho. Agora nós vamos para uma casa, talvez agora é o momento da abundância. Ele chega lá e fala, tô com fome. Aí a viúva fala assim, interessante a sua pronúncia, porque meio que eu também tô. E o que eu tenho aqui mal dá para mim e para o meu filho. O que eu vou fazer aqui vai acabar e já era, né? Não vamos ter mais alimento. Elias olha, fala assim para ela, faz primeiro para mim. Faz primeiro para mim. Porque para você, depois não vai faltar. Irmão, quem em sã consciência, que ao menos que seja alguém cheio de Deus, e ao ter autoridade para falar um negócio desse? Só quem foi sustentado no Querite. Só quem já passou por um momento difícil com Deus. Vai ter que falar assim, eu sei do que eu estou falando para você. O Deus que eu sirvo já disse que é você que vai me sustentar. Se ele me sustentou através de um corvo por meios improváveis, ele nem que mande o mesmo corvo aqui, mas nós não morre de fome. Posso ouvir um glória a Deus? Mas não morre de fome, porque ele me sustentou lá no anonimato, quietinho, e agora ele me mandou aqui. Se ele sustentou lá, ele sustenta aqui também. E aquela mulher faz, irmão. E eu posso imaginar depois ela ir lá no pote de farinha. Pega a farinha, faz bolo. Pega a farinha, faz pão. Pega a farinha, faz panqueca. Pega a farinha, faz não sei o quê. Pega a farinha, faz de tudo e o pote de farinha não acaba. Porque a Bíblia diz que não iria haver falta na vida daquela mulher. Por quê? Porque ela estava sustentando aquele homem. Ela também estava embaixo de um propósito divino de sustento. Hoje, irmão, a gente tem um problema gravíssimo com isso. Gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. As pessoas não dão suporte para os homens de Deus. E eu falo isso, irmão, sem hipocrisia, tirando aqui, né, porque eu estou nessa condição. Mas não existe mais. O apóstolo Paulo diz assim, ó, não atrasa a boca do boi que debuia o trigo. Sabe o que é isso aqui? É que antigamente, hoje a gente tem máquinas, né, maquinário lá que tira a fruta a semente do trigo, que bate, quando você vê, tá tudo bonitinho. O agro evoluiu demais. Naquela época não, era o trabalho manual, era o boizinho, dentro daquele estaleiro, rodando, tirando ali tudo. E o boi, ele se alimentava daquele vestígio que caía durante o caminho, ele ia se alimentando e trabalhando, amém? Qual que é a analogia que Paulo faz? Você acha que ele está preocupado com o animal? Não, ele está preocupado com os obreiros de Deus. E ele fala assim, ó, tá vendo o boi? Ele está trabalhando, ele está comendo. Mas o que ele está fazendo? Ele está produzindo algo para o Senhor dele, dando lucro para o Senhor dele. Da mesma forma, nós, homens de Deus, não podemos tampar a nossa boca, a gente precisa comer, gente. A gente tem família para criar. A gente tem as coisas para fazer, tem os projetos missionários, tem a igreja do Senhor. As pessoas se escandalizam hoje e falam assim, o pastor vive da obra. Paulo diz, aquele que prega o evangelho, que também viva do evangelho. Você já viu como é que isso causa um repúdio, um escândalo? As pessoas querem ver o quê? O corvo vir. As pessoas querem ver o quê? A melhor pregação. Homens de Deus vindo, eventos acontecendo, as coisas espirituais surgindo. Em 1 Coríntios capítulo 9, verso 11, se eu não me engano, Paulo fala assim, eu comunico a vocês as coisas espirituais. Seria muito pedir que vocês compartilhassem conosco as coisas materiais? Se fosse de hoje, fala assim, Paulo é oportunista, né?
Ele vem com esse papinho religioso dele aqui agora, e agora fica pedindo oferta, pedindo as coisas. Mas e Elias? E Elias falando isso? Se fosse hoje, ia sair no jornal. Amanhã o Facebook ia estar bombando. Profeta usurpa da fé das pessoas. Rouba a viúva. Pede primeiro para ele. Deixa a pessoa... Ô, irmão, eu estou mentindo? Eu estou mentindo? Hoje é assim. Mas quem que vai abastecer o profeta aqui? Lá no Quirite, Deus mandou. Mas e agora? Nessa viúva? Lá já está preparado para você isso. Pode fazer. Pode fazer. As pessoas têm que entender aquilo que Pedro vai dizer na sua epístola. Olha, não é vantagem para vocês que para nós seja tão pesado as coisas. Não é vantagem para a igreja que o obreiro seja tão exigido nas coisas seculares. Aí hoje, o pastor tem que cuidar da casa dele, da família dele para não dar um mau testemunho, tem que pagar as contas, tem que se preocupar com a igreja, tem que atender o irmão, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não sei o que, ele não pode fazer hora extra, senão ele perde o culto, ele não pode fazer, ele tem que se esvaziar tudo dele. Aí um dia ele chega e fala assim, irmão, seguinte, tô com um problema em casa, precisava pagar uma conta de água, conta de luz, precisava pagar a fatura de um cartão e eu conto a contribuição dos irmãos. Se alguém puder ajudar, é para sustento de casa. Pastor, mas ele não é homem de Deus? Mas ele não faz e Deus não... Irmão do céu, o que é isso? Você vê exemplo de Deus usando pessoas para abastecer as outras. O ministério de Jesus foi abastecido por quem? Por Deus diretamente? Deus mandou corpo para mandar suprimento para o ministério de Cristo? Ele usou mulheres da época para sustentar o ministério do Senhor. E nenhuma delas ficou assim, dando dinheiro para a obra. Aí Jesus vai gastar com outra coisa. Jesus vai usar vai lá comprar o melhor peixe para comer. Ninguém falou isso. Mas hoje, irmãos, as pessoas gastam muito com coisas de fora. Você vê, paga 10 mil, 11 mil, 12 mil, até mais, num iPhone Pro Max, que é cheio de câmera. Agora você fala, irmão, eu estou vendendo umas bíblias aqui, custa 100 reais, irmão, uma bíblia. 100 reais. 100 reais? Eu não vou pagar 100 reais numa bíblia. Não é assim? Olha, eu vejo isso, irmão, dá dó, ver o pregador. Ele traz seu material, seus livros. Ô, irmão, depois vai ter o stand lá, né? Vai ter o stand lá, os irmãos que puder. As pessoas passam de largo. Ele que venda para outro, eu nem leio, nem gosto de ler. Agora, põe uma coxinha lá fora. Eu estou mentindo? Posso ouvir um glória? Irmão, dá fila. Você marca. Eu pago semana que vem. Não, irmão, marco aqui para você. Marca. Agora a Bíblia é melhor marcada. De graça o povo não quer. Irmão, cuide dos profetas. Depois você pode pedir meu Pix, eu passo para você. Faz um Pix generoso lá. É preciso, irmão, para que você seja usado por intermédio de Deus. Estou pregando, irmão, abertamente aqui, sem medo da represália. Uma vez eu vi um irmão que falou assim, não, porque eu não vou mais naquela igreja, porque o pastor falou que lá ele recebe 10% da arrecadação da igreja e não sei o quê. E eu falei, pensa, irmão, vai receber 100 mil reais e aí o salário dele vai ser 10 mil reais. Eu falei, irmão, misericórdia, você só acompanha quem? Edir Macedo, Valdomiro Santiago, né? Você só acompanha esses caras aí. Fundo de vale, né? Pessoas geralmente vêm da classe de salário mínimo um pouquinho acima. Você movimentar 100 mil, meu Deus, irmão, prefiro arrumar um serviço numa empresa para ganhar 10, para receber dor de cabeça, ligação de madrugada, filho doente, marido demoniado, a mulher louca dentro de casa. Nossa, deixa quieto, irmão. Deixa que eu vou fazer Uber mesmo aí, que pelo menos eu entrego o passageiro lá e eu nunca mais vejo. Compensa mais, irmão. Está vendo? Eu estou querendo que você entenda que as coisas espirituais
vale mais do que as materiais. Só que pregar isso hoje vira um absurdo. Porque as pessoas acham que é assim, os irmãos precisam das coisas, pedem para a igreja. E o que seria o ideal? Que a igreja suprisse os irmãos com isso. É uma via de mão dupla. Mas quando o pastor precisasse, ele poderia também contar com o quê? Com o auxílio da igreja. Com o auxílio da igreja. Aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho. Você chega aqui, irmão, triste, agoniado, chateado. Aí se você for lá fora, consulta com um psicólogo. 450. Só pra você dar um oi pra ele. Só pra ele olhar pra sua casa e falar, ó, Rivotril. Ele tá nem ouvindo você. Tá. Já tá até pronta a receita. Você termina, ele, tchau, até a próxima. Você dá um remédio. Remédio que vai te viciar, que vai judiar do seu estômago, do seu fígado, vai estragar você por dentro. Aí você vem aqui, de grátis. Não marca, chega, né? O irmão ora por mim. Ou se não, escuta um louvor, né? Uma palavra, glória, Deus falou comigo, tem aquele negócio todo. Saiu aquele mal-estar, tranquilo. Gastou R$1, ganhou uns irmãos, né? Conversou, espareceu a mente, tomou às vezes um cafezinho na hora de ir embora. Sossegado, não gastou nada. Mas as coisas mudam, irmão. A gente paga milhões para as coisas de fora. Para reconhecer aquilo que a mulher do fluxo de sangue percebeu só depois. Senhor, já gastei tudo lá fora, não adiantou. Mas eu creio que se eu tocar na orla da sua veste, tudo se resolve. Amém. Tudo se resolve. Precisamos ter esse sentimento de reconhecimento das coisas que Deus faz. Quer ver um exemplo? Essa mulher, essa viúva, ela falou assim, tá bom, Deus mandou? Então tá. Toma aqui seu bolinho, come seu bolinho, se sacie, se sustente com o bolinho. Passa-se um tempo, o filho dessa mulher morre. Ela chega para Elias e fala assim, Elias, homem de Deus, santo de Deus, abençoado homem que veio aqui. Eu fiz alguma coisa para você, Elias? Porque agora o menino morreu. Aí Elias fala assim, morreu? Morreu. Quanto custa uma ressurreição, irmão? Quanto que custa para ressuscitar alguém? Quanto você cobraria? Falou, vou, mas 500 mil para nós, né? É uma vida, irmão, fazer um negócio grande. Conheci uma irmã, eu estava orando com ela, e ela falou que ela gastou R$7.000 para dar na mão do bruxo. Uma das peripécias que ela aprontou lá. 7.000, irmão. Se eu pedir 7.000 para você fazer uma oração para você vai embora, nunca mais você olha pra minha cara. Passo pela metade do preço, irmão, 3,5. R$7.000 a menina deu lá pro cara misturar um sal grosso, dar um banho, alguma coisa nela e mandar ela embora. Sal grosso eu ainda tem aqui. Vou nem cobrar. Com chimichurri misturado. Você vai embora temperado, irmão. Poderoso. Santo Deus, poder de Deus é grande. Irmão, R$7.000. Aquela mulher deu na mão lá porque ela creu que Deus ia fazer algo. Que alguma coisa ia acontecer lá e que o marido dela ia voltar. O marido não voltou? Perdeu os 7.000? Isso do que eu sei. E nada aconteceu. Aí vem Elias, por um pedaço de bolo. Chegou e falou assim, moça, bota o menino lá no meu quarto onde eu estou hospedado lá, que eu vou fazer um negocinho com ele lá. Elias deita em cima do moço por 3 vezes, volta com o menino e fala assim, pronto, minha filha, tá aqui seu milagre. Vai lá, dá abraço na mamãe. De graça. De graça, irmão. Mas quem é Elias? O homem que venceu o anonimato. O homem de experiência. Irmão, pensa, irmão, misericórdia. Você imagina se ele vai lá e fala, bota o menino no quarto, volta com o menino morto. Tem que ter muita autoridade para falar alguma coisa dessa. Vamos lá que Deus vai fazer. Aí você volta, né? Deus não fez. Mas você não falou que Deus vai fazer? Mas quem que tem autoridade para falar isso? Quem já sofreu na mão de Deus. Então, quando você estiver sofrendo na mão de Deus, entenda que é Deus te preparando para algo. Não, tá difícil, Senhor. Peraí. Eu sei que isso aqui vai passar.
Aí Deus, eu fico imaginando Elias vendo, de manhã, tá na hora do corvo chegar aqui. Aí o corvo chegou. Aí Elias come. Aí vai passando a hora, tá dando uma fominha, mas Deus falou que ia mandar o corvo aqui de novo. Daqui a pouco vem o corvo vindo de novo. É você com Deus. Ô Senhor, tá difícil isso aqui, eu vou lá orar. Aí você vai lá na presença de Deus. Aí Deus te renova. Aí você volta. Aí passa um tempinho e você começa a duvidar de novo. Que nós é assim, né? Aí passa um tempinho e você começa, mas o Senhor renovou, mas parece que não é assim. Aí você vai lá de novo na presença de Deus. Senhor, preciso de um pouquinho daquele negócio de pão e carne lá que já meio que eu tô abaixando a minha moral. Aí Deus te renova de novo. Até que Deus te manda para fazer outra obra. Até que seca aquela fonte e Deus abre outra porta. Você crê nisso, irmão? Você crê que Deus não mudou? Eu vou mostrar aqui para você uma coisa. Tudo que parece escasso, lembre-se que Deus que alimentou Elias continua sendo Jeová Jireh. O que é Jeová Jireh? O Senhor que provê. Amém? Estou pregando para você provisão, precisando de provisão. Olha que legal que Deus faz na vida da gente. Estou pregando para você que Deus faz, precisando que Deus faça na minha. E não parece que eu estou animado, irmão? Não parece? Irmão, fala que parece, por favor. Mas eu estou mesmo. Estou animado que alguma coisa pode acontecer. Exemplos bíblicos de sustento improvável de Deus. Deixa o inimigo tirar a nossa concentração aqui, não. A vida de Elias. Corvos sustentando Elias. Aves de rapina que comem carne sendo usadas para trazer carne. Olha que absurdo. Outra. Uma viúva pobre sustentando um profeta. Você fala, não, mas peraí. Ela vai me sustentar? Vai. Vamos melhorar aqui um pouquinho. Povo no deserto. Deus mandando maná e codornizes no deserto. Pensa que coisa, irmão. Mandando pão. Milhões de pessoas ali. Milhões de homens e mulheres com fome. Vamos abastecer todo mundo. Ninguém vai morrer de fome aqui. Deus cuidando. Jeová Jireh, Deus que provê. Agora, olha esse aqui. Esse aqui é absurdo. Tá lá Moisés, o povo. O pessoal lá com sede, que negócio. Aí Deus fala para Moisés assim, Moisés, dá um totozinho na rocha. Irmão, que água que sai do meio da rocha. Do meio da pedra. Não sai água. No meio da pedra não sai água. Aí Moisés fala assim, talvez da pedra que você conhece. Porque o meu Cristo é reconhecido como pedra. O meu Cristo, ele é conhecido como uma pedra rejeitada pelos construtores. Então, se você chegar até ele, esse homem vai fazer sair água da rocha para você. Amém? O Deus que faz água sair da rocha. Agora, esse aqui você vai pirar, irmão. Se fosse mais penteca ainda, você ia rodopiar agora. Pensa que chega os homens romanos, pagando judeu para cobrar judeu. Aí eles chegam para Jesus e Pedro. Chega lá. Então, gente, vocês também são judeus, vocês têm que pagar o imposto para o império aí. Aí, como eu vi o professor Juliano Fraga falando essa semana, Pedro muito duro, né? Senhor, tô duro. Aí Jesus olhando para ele e fala assim, Pedro, faz a nossa aí, né? Paga o imposto aí. Você tá aí, você pesca, você trabalha, faz aí da vez. Não vai ter como não. Aí Jesus fala para Pedro assim, Pedro, então vai lá e pesca um peixe. Aí Pedro fala, já fiz uma vez, vai fazer de novo, né? Vamos ver o que o homem vai fazer. Aí Pedro vai lá, pega o peixe e traz o peixe. Quando ele chega, eu fico imaginando o peixe na mão de Pedro e Pedro pensando, não tem como pagar o romano com peixe. Tem como eu pagar o imposto, dá aqui um lambari, uma tilápia, um sei lá o que possa estar aqui, né? Com peixe. Romano se paga com moeda romana. Aí é como se Jesus falasse assim, Pedro, você está olhando as coisas na sua lógica, mas eu uso meios improváveis. Abre a boca do peixe, Pedro. O que tinha na boca do peixe, irmão? O que tinha na boca do peixe? A provisão que Pedro
precisava, a gente quer olhar, quer entender, Senhor, por onde, de onde veio, como que vai. Deus fala, eu tenho a minha maneira de fazer. Da onde vai vir não importa para você. Aí você vê outra opção, outra oportunidade. Irmão, aqui em casa, 3 pessoinhas, são 3 pães, às vezes 4. Agora você imagina que você está com mais de 5 mil homens, além de mulheres e crianças, você tem 5 pães e 2 peixes. 5 mil homens, tirando mulheres e crianças, você tem 5 pãozinhos e 2 peixes. Você fala assim, você são uns apóstolos ali mais, né? Mais para lá do que para cá, meio desviado, já meio contaminado. Separa o nosso. Separa o nosso, que isso aí não vai dar nem puxeiro. Você viu quanta gente tem lá? Viu o tamanho do Zé? Só o Zé come esses 5 pães e 2 peixes aí rindo. Né? Aí vocês falam assim, é isso que nós tem? Então é isso que nós vamos servir. Aí a Bíblia diz que ele deu graças ao pão e serviu. E sobraram 12 cestos de pães. Se isso não tiver para nós um estímulo de cultivar a fé, irmão, nada mais vai ter. Talvez você tenha lá o recurso só para amanhã. Depois disso, Rodrigo, já era. Mas você tem Deus, irmão. Você tem Deus que pode usar de alguém para ligar para você e falar, você ganhou aqui no show do 1 milhão aqui, vou te mandar, passa a conta. Pode ter alguém que bata na porta da sua casa. Alguém que te chama para comer amanhã, no dia que você não tinha nada para comer, eu venho comer aqui em casa. É Deus te sustentando. É Deus te sustentando. Mas a gente tem que ver esses milagres que acontecem e isso estimular a nossa fé, que a gente quer entender tudo. 5 pães não abastece ninguém. Mas 5 pães na mão de Jesus abastece a multidão. Amém? Nós temos que ver isso. O azeite da viúva de 2 Reis, capítulo 4, não tinha mais nada. E Deus falou o que para ela? O profeta falou o que para ela? Vai buscar o azeite? Não, vai buscar a vasilha. O que ele está dizendo? E seja preparada. Vai orar, vai jejuar, vai buscar Deus, vai preparar a vasilha, que Deus vai mandar o azeite. Mas a gente não quer preparar a vasilha, a gente não quer estar no direcionamento de Deus, a gente não quer ter fé e fica, não, Deus faz. Deus pega Davi quando? Quando ele está lá cuidando das ovelhas de seu pai. E a gente acha que não, que Deus pegou Davi lá porque na hora era o que tinha. Não, Deus já estava de olho em Davi lá no quirite dele. Lá no anonimato dele, lá na separação dele, lá no corte dele. E agora eu quero dar alguns exemplos para você. Que Elias e Davi não são homens exclusivos que vão para o quirite. Elias foi para o quirite, venceu no Carmelo. Davi teve o seu querite no campo, como pastor, cuidando das ovelhas, livrando elas do urso, do leão, fazendo o trabalho que o seu pai havia pedido para ele. Qual que foi a vitória de Elias? Qual que foi a vitória de Davi? Venceu Golias daquele monte, deu vitória à nação, foi rei de Israel. Depois desse grande vislumbre de Davi, o que acontece com Davi? Você pega Davi, agora Davi vai voar. Saul começa a perseguir Davi. Davi tem um outro querite, na onde? Caverna de Adulão. Fica um tempo sendo sustentado lá por Deus. Como que Davi sai da caverna de Adulão? Com os valentes. O que Deus estava fazendo com ele? Preparando ele. Davi, você já brilhou, filho? Agora vem cá, que aqui você precisa aprender umas lições aqui. Nem tudo é flor. Aqui você vai aprender. Amém? José. Qual é o querite de José? Prisão e cova. Qual que foi a vitória de José? No palácio. Sendo governante junto a Faraó. Governador do Egito. Pensa, irmão. Aprenda as particularidades de Deus. Moisés passou no deserto 40 anos cuidando de ovelhas, esquecido, quebrantado. Antes de fazer o quê? A travessia do povo. Deus guarda os seus, Deus protege, Deus prepara os seus. O apóstolo Paulo, 3 anos na Arábia, Gálatas 1,17, aprendizado com Deus, aprendendo aos pés de Gamaliel, um grande doutor da lei. Não preciso nem falar. A vitória do apóstolo Paulo. 13
13 das epístolas do Novo Testamento são deles. 13 livros, né? 13 livros do Novo Testamento aos cuidados de Paulo, viagens, naufrágios, debates, perseguições, tudo aquele homem passou, mas antes ele teve seu tempo de reclusão, seu tempo de aprendizado, seu tempo de preparo. Daniel, quarto secreto de oração, orando 3 vezes ao dia, mesmo em ameaça. Isso era o querite de Daniel. Vitória, na cova dos leões. Deus honrando a fé daquele homem que procurou ele no momento do querite. Então eu vou dar o principal para você. Jesus. Jesus. O homem de Deus, o ungido de Deus, o Messias prometido. Não, Jesus veio pronto. A Bíblia diz que Jesus teve que ele aprendeu a obediência por tudo que passou. Por tudo que ele passou. Aí ele faz um jejum no deserto e depois, quando ele sai do deserto, agora é benção, não. Aí vem o demônio para tentá-lo. Mas ele passou 40 dias no querite. Qual que foi a maior vitória de Jesus? Na cruz do Calvário. Ele vence. Deus dá a ele agora a honra devida, a honra desejável ao nome de Deus, sendo requerida por Cristo quando ele vence a cruz. Mas ele teve o querite. Ele teve o tempo dele de separação, de purificação, não de pecados, mas de preparo ministerial. É necessário, irmão. É necessário isso. Não existe Carmelo sem querite. Não existe cruz sem Getsemane. Não existe vitória pública sem vencer no secreto. Você vai cair. Você vai sucumbir, irmão. Eu já contei o testemunho do Luciano Subirac algumas vezes. Se você avançar demais, não que agora eu vou, você vai cair, irmão. Aceita quando Deus te põe de lado. Aceita quando Deus te puxa. Porque é para quê? Para que você vá adiante. Amém? E para finalizar, Tiago 5, 17 ao 18. Tiago diz que Elias era o homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse, por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Talvez você está aqui hoje, buscando em Deus alguma coisa, porque você orou aqui, parece que o Senhor não esqueceu, quer trabalhar, Senhor, e como o profeta diz, envia-me a mim, até agora o Senhor não me enviou para lugar nenhum. Calma, irmão. E vai chegar a hora que você vai orar. E o céu vai dar chuva. Vai chegar a hora que você vai orar. E a terra vai produzir frutos para a glória do Senhor. Fique de pé em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.